Escutemos a palavra de Deus com fé. Diz assim a palavra de Deus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Até aqui a leitura da santa, inerrante, infalível palavra de Deus. Oremos. Pai, é com grande satisfação, Senhor, e temor, e tremor, e deleite, Senhor, que nos achegamos perante ao trono da graça, Senhor, nos achegamos perante a Ti, Senhor, para pedir a Tua bênção sobre a exposição da palavra. Senhor, eu te rogo, é importante que o Senhor cresça e eu diminua, Senhor, é importante que os nossos corações estejam prontos, Senhor. Prepara os nossos corações, dai ouvidos para ouvirmos, Senhor. Dai-nos coração para recebermos a palavra de Deus com solo fértil em nossos corações. Recebemos e a palavra ser bem-vinda, Senhor. Eu peço que o monstro do legalismo seja derrotado em nossas vidas hoje, Senhor, pela exposição da Tua palavra e a ação do Teu Santo Espírito. Fala com o Teu povo, Senhor, nós queremos Te ouvir. É o que eu Te peço agradecido no nome de Jesus. Amém. Paulo, nesta conversa, neste confronto, neste breve conflito que não durou a vida inteira deles, foi um breve conflito num momento de fraqueza do apóstolo Pedro. Paulo usa o evangelho da justificação para criticar, repreender, corrigir, admoestar o seu colega, o seu apóstolo, o líder da igreja, porque ele não estava caminhando de acordo com a verdade do Evangelho. Ele usa o Evangelho da justificação para falar o seguinte: Pedro, você está errado em rejeitar os elementos, não ser aberto aos elementos culturais de cristãos, irmãos por quem Cristo morreu, que são de outras etnias, que são de outras culturas, que não comem como a gente, que não comem como você. Eles não precisam fazer isso, Deus já salvou esses irmãos. Ele usou o evangelho da justificação para libertar ao seu irmão querido, Pedro, e alguns outros, das cadeias do legalismo cristão, que é muito mais perigoso do que nós podemos imaginar à primeira olhada. Muito mais perigoso. Não é uma brincadeira, não é algo que nós tenhamos a liberdade de tratar levemente, de deixar que comece a permear as nossas vidas e a gente começa a falar: não, tudo bem, vai causar conflito. A gente vai ver mais um pouquinho, mas lembra disso, que Paulo usou o evangelho da justificação para corrigir o seu irmão quando ele não andava na verdade do evangelho. Amém? Um pastor americano, de uma igreja bem grande lá, o nome dele é Kyle Idleman. Ele conta uma história que, até num dos sermões dele, numa série de sermões dele, ele conta essa história, que uma vez ele conversava com um oficial do governo americano, e esse servidor público, era um servidor público, e o trabalho dele é ajudar na reintegração do ex-detento à sociedade. E esse servidor público americano falava para ele, explicava para ele mais ou menos o que ele fazia. E ele falava: Kyle, o que acontece é o seguinte, esses homens viveram a maioria da sua idade adulta, da sua vida adulta na cadeia, atrás das grades. Esses homens muitas vezes viveram a sua vida inteira adulta atrás das grades. Eles já estão fora da sociedade há muito tempo. Eles sempre viveram acorrentados. O conforto deles se encontra no fato de que eles
conhecem a rotina, conhecem as regras, conhecem o sistema de punição, o sistema de recompensa. Eles sabem quem é um superior, eles sabem com quem conversar, com quem não conversar. Todos os seus passos são pré-determinados dia após dia. Se eles obedecem, a vida deles não muda e continua a mesma dia após dia. Se eles não obedecem, eles são punidos e o conforto deles se encontra aí. Eles não conhecem uma vida diferente. Quando eles saem da penitenciária, depois de tantos anos, vivendo sob este jugo, sob este peso, quando eles saem, o que acontece? Eles se deparam com a horrenda realidade de poder tomar decisões por si próprios. É uma realidade aterrorizante para eles, de acordo com este servidor público americano. E ele falou: o que eu faço é ajudá-los a, após serem libertos, aprenderem a viver livremente. Você viu o que está acontecendo? Eles foram libertos, mas eles não sabem viver livremente ainda. Pois então, o livro de Gálatas, é importante que a gente tenha um contexto, para não pegar versículo solto e ficar inventando pretexto. O livro de Gálatas foi escrito mais ou menos num contexto assim, um contexto muito semelhante, onde essa igreja jovem, talvez na idade da nossa, menos de 2 décadas, ao que tudo indica, esta igreja, eles haviam sido libertos. Eles não viviam mais sob o jugo da lei, seja a lei da sua consciência, porque eram gentios, aqueles que conheciam talvez a lei dos judeus, e talvez tenham virado tementes a Deus, ou conhecedores da lei judaica, não viviam mais sob esse jugo da lei, mas eles tinham sido libertos de fato por Cristo. Porém, esta carta nos mostra que eles não haviam aprendido a viver livremente. E esta carta foi escrita com um tremendo cuidado pastoral, uma preocupação pastoral, onde o apóstolo Paulo diz a eles que ele está chocado com a rapidez com que eles estão se desviando do Evangelho. Se você virar uma página para a esquerda, no capítulo 1, uma, talvez duas na sua Bíblia, no capítulo 1, versículos 6 a 8, logo no comecinho da carta, e eu vou falar a verdade, Paulo está bravo. Essa é a carta mais brava de Paulo, a mais brava de todas. Ele vai falar umas coisas assustadoras. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu falei: gente, isso está na Bíblia? Que isso? Vale falar assim? Mas a gente chega lá. Ele está bravo, ele está dando uma bronca, porque o pai que ama corrige, o pai que ama dá bronca, né? Mas é um cuidado tremendo pastoral. No versículo 6 ao versículo 8, ele diz assim, do capítulo 1, tá? Admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Talvez a sua tradução diga maldito ou condenado. Essa é a ideia. Pregar um evangelho que perverte o evangelho da justificação é uma maldição. Por isso não podemos permitir que qualquer tipo de legalismo comece a entrar nas nossas igrejas, nas nossas vidas, nas nossas famílias. É importante que todas as vezes que pudermos definir a ideia da justificação, a palavra justificação e a doutrina bíblica da justificação, é importante que o façamos todas as vezes que tivermos oportunidade. E esse texto me dá essa oportunidade de mais uma vez falar sobre a doutrina bíblica da justificação. Ai, pastor, misericórdia, eu não aguento a semana da reforma, tudo que a gente falou faz um mês é justificação. Aguenta sim. Aguenta sim. Sabe por quê? Porque essa doutrina, esse ensino bíblico, é um ensino bíblico que lhe protege. Se você tem uma forte convicção sobre a sua justificação perante a Deus, nas cortes celestiais,
não há legalismo que vale enredar para sempre. Ele pode te tentar, ele pode te atrapalhar, ele pode vir a te causar algum problema, mas ele nunca vai te enredar para sempre, porque você sabe quem te justificou. A palavra justificação, ela é uma palavra simples, ela significa fazer justo, ou fazer reto, tem a ver com retidão, santidade, fazer as coisas certas, fazer o que é bom. A justificação no seu sentido mais simples, mais reduzido, é essa ideia de fazer justo. E justo é a ideia de ser bom, fazer o que é certo, fazer o que é reto, moralmente. Tá? Esse é o sentido primário, encontrado na Bíblia e fora da Bíblia, porém, a doutrina da justificação, a doutrina bíblica, é muito mais que isso, glória a Deus. É muito mais que isso. A doutrina da justificação, ela nos fala que ela é um veredito que Deus Pai, na sua condição de justo juiz, Ele dá esse veredito a respeito de todos aqueles que se encontram em Cristo, mediante a fé. E esse veredito é o seguinte, são duas coisas. Esse veredito diz, inocente, ele nunca fez nada de errado, ele nunca cometeu nenhum crime contra a minha santidade, ele nunca desobedeceu a minha lei, seja por omissão ou comissão, inocente, logo, livre da pena do pecado, porque não há pecado para que você seja punido. Isso é uma declaração legal, jurídica, nas cortes do céu. Mas é mais do que isso, porque se tudo que Deus fizesse tivesse sido por mim, olha, de hoje para trás, você não tem pecado nenhum, eu apago todos os seus pecados, começa do zero de novo, segunda chance. Irmãos, misericórdia. Eu não quero uma segunda chance. Eu sei muito bem o que eu vou fazer com a segunda chance. Eu já sei o que eu fiz com a primeira. Eu não preciso de uma segunda chance, eu preciso de um Salvador. É isso que eu preciso. E é isso que o Senhor Deus nos dá, enviando o seu Filho, para que por Ele nós pudéssemos ser justificados. Mas não é somente apagar os meus pecados de hoje para trás. Não é somente um perdão para que eu pudesse ter uma segunda chance. O perdão, ele não te declara inocente. O perdão, ele te declara culpado, porém te livra da punição do crime cometido, correto? Eu lhe perdoei. Se você não cometeu crime nenhum, você não tem por que ser perdoado. O perdão, ele te decreta culpado e fala, eu não vou cobrar, tudo bem. Você não vai ser punido, eu perdoo. A justificação divina é muito mais do que somente o perdão. É a declaração da sua inocência, como se não tivesse nada para ser perdoado. E é também uma declaração de Deus Pai na sua condição de juiz de toda a terra, de justo juiz. Ele diz, positivamente justo. Não só ele não fez o que é errado, mas ele fez tudo o que é certo, ele respeitou e amou a minha lei. Ele me amou todos os minutos da sua vida com todo o ser dele. A vida dele é perfeita. E logo, ele merece todas as bênçãos e benéfices devidas a uma vida perfeita. E por causa disso, Deus nos outorga essas benesses, essas bênçãos. Tá? São duas coisas. Olha a magnitude disso. A ilustração, ou a cena, é mais ou menos como se você se encontrasse, tenta imaginar um pouquinho comigo, como você se encontrasse, de alguma maneira, você se encontra, pisca o olho e se encontra na corte do Senhor Deus, do juiz de toda a terra. E aí então, um oficial da corte, você está nervoso, esperando aquele julgamento, você sabe que não tem para onde ir, um oficial da corte lhe dá um livro, e distribui vários livros para as outras pessoas, e o livro diz o seu nome, e o título do livro é assim, esta foi a sua vida. Você nervoso abre esse livro, e esse livro está aberto, está dividido em duas sessões, em duas partes. Uma delas tem a ver com a sua obediência. Você sempre
obedeceu a minha lei? Quais foram as suas obras? Então você começa a folhear e você vê que tem página em branco, após página em branco, a outra não tem nada, a outra está vazia, a outra está em branco de novo, e você folheia centenas de páginas e você não encontra nada. Todas as páginas da primeira parte desse livro estão em branco porque você, de fato, nunca fez nada que essencialmente seja bom perante aos olhos de Deus. E você ainda nervoso, você sabe as implicações disso, você vira para a segunda parte do livro, e a segunda parte do livro também é encabeçada, ou começada por uma pergunta, e essa pergunta é a seguinte: você já desobedeceu a lei de Deus? Fazendo aquilo que você sabia ser incorreto, sabia ser errado, ou não fazendo aquilo que você sabia ser certo? E você ainda com esperança começa a folhear esse livro, essa segunda parte, e esta parte sim está cheia. Capítulo após capítulo, parágrafo após parágrafo, sessão após sessão, e não acaba, porque ela está cheia dos seus muitos pecados. Você nesse momento experimenta a realidade do seu pecado de uma maneira a qual você nunca experimentou antes. Talvez medo, talvez ansiedade, talvez insegurança, você não sabe o que fazer. Você sabe que o julgamento começará em breve. O seu medo aumenta quando a pessoa julgada antes de você recebe o veredito aterrorizador que se encontra em Mateus 25:41, que diz o seguinte: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno. Neste momento você se encontra numa situação onde você sabe que, de acordo com as suas obras, obediência e desobediência, as suas motivações, os desejos do seu coração, as suas palavras, os seus atos, você sabe que não só você entende que a única coisa que a justiça pode fazer é proclamar a sua condenação e exigir que você cumpra a sua pena. Você não só entende isso, mas você concorda com isso. Você sabe que a única coisa que a justiça pode fazer é isso. A justiça não faz outra coisa, a justiça não passa o pecado ou o crime para baixo do tapete. Nessa hora o seu nome é chamado e você se levanta com o seu livro na mão. Nesse momento um homem se levanta. Esse homem também tem um livro na mão dele. Esse homem se entrepõe entre você e o juiz de toda a terra. E esse homem voluntariamente se propõe, se dispõe a representar e a defender a sua causa perante ao justo juiz de toda a terra. Esse homem lhe pede o seu livro. E você, depositando toda a sua confiança nele, toda a sua esperança que te resta, você dá o seu livro para ele. Esse homem põe os dois livros na bancada, ele pega o livro dele, tira a capa e põe sobre o seu livro. Ele tira a capa do seu livro com o seu nome e põe sobre o livro dele. Ele pega o livro dele na mão, que agora está com a sua capa com o seu nome, e dá para você. Ele pega o seu livro, que agora tem o nome dele, e fica para ele com esse livro manchado por todos os seus pecados, com todos os seus pecados registrados ali perante a lei, com toda a sua omissão, com toda a sua comissão, sem obra nenhuma boa. E então o julgamento se dá, e você é ordenado a abrir o livro. Você abre aquele livro, e agora esse livro, na sessão de obediência, está repleto de boas obras, completamente perfeitas, página após página após página, de pura perfeição. A segunda sessão da desobediência, quando você abre, são páginas vazias. Nenhum pecado pode ser encontrado. O julgamento se leva a cabo. A história desse homem é diferente, porque ele foi julgado pelo seu livro. E o Senhor, o justo juiz de toda a terra, faz o que é certo, e condena este homem e o entrega à punição para os seus crimes.
e o entrega àquela rude cruz. E o juiz de toda a terra olha para você e diz: o seu veredito é inocente e positivamente justo. Entra para a alegria do teu Pai e lhe outorga legalmente todas as benesses e as bênçãos celestiais merecidas a esta vida perfeita que você não viveu. Mas esta vida perfeita do Filho de Deus foi creditada a você, e o seu pecado creditado a Ele. Ele punido, você liberto. Essa é a justificação divina. Mas como se dá tudo isso? Como eu alcanço esta justificação? Como eu posso ter confiança e não medo no dia do juízo final? O que eu tenho que fazer? Creia no Evangelho e será salvo. Olha o versículo 16 do nosso texto de hoje, de novo, Gálatas 2, 1 a 14. Logo após essa conversa que Paulo teve com Pedro, ele nos fala algo, ele relata essa conversa, ele nos fala algo sobre como tudo isto se dá. Versículo 16 de Gálatas 2. E Paulo diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Como somos justificados? Pela fé em Cristo. Somente pela fé. E não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Por obras da lei ninguém será justificado. Somos justificados pela fé, através da fé em Cristo, pela fé em Cristo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, olhando a realidade dessa justificação, a beleza, a profundidade dessa justificação, o amor desse Deus que envia o seu Filho para que isso possa se tornar uma realidade, essa declaração eterna, que nunca pode ser mudada, esse documento legal das cortes celestiais que ninguém tem o poder de rasgar. Quão pequenos se tornam os nossos problemas culturais secundários de ele come feijoada, ela não. Não pode ouvir Roberto Carlos. Mas claro que pode ouvir, ele é o rei. Os últimos 40 especiais de fim de ano foram iguais, misericórdia. É pequeno, né? Não é mesquinho? Para de beber. Olha que conversa ridícula, esse legalismo cristão, tá? Existe o legalismo daqueles que falam, você tem que se consertar para vir para a igreja, tem que se consertar, tem que parar com essa lista de pecado que eu fiz da sua vida, porque eu estou de olho, tá? E aí você vem para a igreja, antes disso não venha não. Isso é legalismo, falando que ele tem que ser salvo através de tudo que ele faz, aí depois Jesus vê que ele está limpo e fala, puxa, eu queria esse cara no meu time, aí Jesus te aceita. Isso é legalismo. Legalismo nu e cru, tá? Mas isso é muito fácil de ver. Agora, o legalismo que tenta entrar pelas brechas nas nossas igrejas, nas nossas famílias, nas nossas reuniões, é o legalismo que fala, mas ele come isso, ele assiste a série do Netflix, que eu não gosto, ele ouve tal música, eu não vou ter comunhão com ele, eu não vou ficar com ele porque ele gosta do Vasco, ou do Flamengo. No meu caso eu não consigo conversar com eles porque eu não entendo futebol. Olha que coisa pequena e mesquinha, comparado com o visto à luz do Evangelho da justificação. Irmão, por causa desse legalismo, tá, de negar comunhão ao irmão porque ele come como gentil, no caso de Pedro, ou por causa desse legalismo de nos nossos dias a gente não tem comunhão com ele porque ele é isso ou é aquilo, ele faz isso, ele faz aquilo. O irmão por quem Cristo morreu e redimiu, justificado. A gente devia ter vergonha disso. É por causa desse legalismo que a gente se encontra algumas vezes em conversas ridículas, onde a gente está conversando. E eu não estou com intenção de ser bravo, mas é verdade.
é verdade, isso é uma bronca em mim também, tá? Mas a conversa é ridícula, porque muitas vezes nós nos pegamos ou assistimos irmãos ou nós mesmos falando com aqueles que não conhecem a Cristo. Ele não tem fé em Cristo, ele nunca ouviu o Evangelho, e sabe o que a gente faz? A gente manda ele parar de fumar. Gente, o problema dele, e eu peguei um pecado que o povo gosta, né? Ou talvez, será que é pecado? Não vou entrar nesse mérito agora, porque é uma discussão de genealogia infindável, que não é... Mas o povo gosta de falar disso, né? Então eu vou escolher um fácil. Fumante sem Cristo e não fumante sem Cristo, o maior problema da vida dele não foi resolvido. O fato dele gostar desse time ou do outro não faz diferença, porque o problema dele não é o que ele gosta aqui. O problema dele é que ele é um pecador sob a condenação justa de Deus, e ele não conhece aquele que o pode salvar. Mas o legalismo que tenta invadir as nossas vidas diz: não prega o Evangelho não, sabe? Não prega o Evangelho, fala para ele parar de fumar, fala para ele parar de sair com essas meninas, né? E aí você preenche a lacuna aí do que você já ouviu, ou do que tenta você também, tá? Esse legalismo cristão que permeava a igreja dos Gálatas, a igreja na Galácia, esse legalismo cristão que permeia, que tenta invadir as nossas vidas hoje, olha como é sutil. O que ele faz é o seguinte: ele tira os seus olhos de Cristo. Ele tira os seus olhos de Cristo. Por quê? Porque ele fica sempre falando: faz mais, faz isso, faz aquilo, para de fazer aquilo outro, faz isso, faz aquilo. É o tempo inteiro, é a coisa mais desgastante que existe. E aí é onde você busca a segurança da sua salvação? Nas suas obras. Você estabelece patamares e padrões de comportamento cristão, você alcança esses padrões, e aí então você acha que está ok. Eu estou bem, eu alcancei aquilo que Deus requer de mim, e eu posso inclusive exigir dos outros, e de alguma maneira ou de outra isso gera orgulho nos nossos corações. E Deus resiste aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos, é o que o profeta Isaías diz. Mas Ele dá graça aos humildes. Eu já tive alguns oponentes. A minha briga contra Deus, eu sei quem ganha. Eu não quero que Deus se oponha a mim. Mas o legalismo cristão, que é uma contradição em termos, eu entendo isso. Ele tira os seus olhos de Cristo, tira os seus olhos da cruz e põe os seus olhos em você. Ache a sua segurança nas suas obras. E você vive inseguro, porque a semana que você tropeça e não alcança os seus padrões pré-estabelecidos, você não sabe se Deus te ama, você não sabe se Deus te aceita, você não sabe se você deve ser aceito na comunhão dos irmãos, se você pode confessar para os seus irmãos, você não sabe nada, e aí o que você faz? Em vez de se arrepender, você vai lá e fala: eu vou tentar mais duro, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar fazer aquilo, e você vive uma vida que não é uma vida em sintonia com o Evangelho, onde diz: não há mais nada a fazer, está consumado. Não foi assim que ele disse? A obra inteira foi completa, não restou nada para fazer. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é suficiente. E ele só diz a você, Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e abatidos, e eu vos darei descanso. Uma vida de descanso em Cristo, com imperfeições, com tropeços, com tentações, com fraquezas, mas sabendo que somos justificados e que nada pode mudar isso. E por amor, por gratidão, por deleite na lei de Deus, porque todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Todo aquele que em Cristo está, a nova criatura é. E aí então eu obedeço, e aí então eu amo, e aí então eu sigo ao meu Senhor, e aí então eu quero me parecer mais com Jesus, e amar como Jesus amou e ama.
mas eu tenho a certeza que eu já sou parte da família, que eu já estou livre da condenação do meu pecado. E o meu esforço para obedecer é feito por uma motivação de quem ama a Deus, e o meu prazer maior se encontra na obediência. Essa é a maior liberdade. O livro de Gálatas ensina isso. Gente, vocês foram livres, foram libertos. Viver livremente é isso. É amar a Deus, porque Ele te deu a promessa da nova aliança, Ele te dá esse coração de carne que sente, consegue e deseja obedecer. Para de viver uma vida frustrada, porque se você for honesto, você sabe que não consegue atingir os padrões de Deus de perfeição. Descanse na cruz, é o que o Evangelho da Justificação nos diz. Amém? Esse descanso não é somente quando cremos em Cristo para sermos salvos da condenação futura, mas para toda a caminhada. Nós começamos na fé e vivemos na fé e terminamos na fé. Benjamin Warfield, no seu livro Perfeccionismo, ele foi um presidente de uma faculdade em Princeton, e ele diz assim: somos aceitos por causa de Cristo, ou jamais poderíamos ser aceitos. Não apenas quando acreditamos inicialmente, mas isto continua sendo verdade depois de termos acreditado. E será sempre verdade enquanto vivermos. A necessidade que temos de Cristo não se acaba quando primeiro cremos. Nem a natureza do nosso relacionamento com Deus através dele se altera. Não importa o quanto alcancemos na graça de Cristo ou quantas melhoras de comportamento venhamos a ter. Irmãos, não tenha medo, como Pedro, nem se deixe levar pela conversa daqueles que muitas vezes entram em contato conosco nas nossas igrejas, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, espalhando essa forma de legalismo cristão, negando a comunhão, aqueles que não se portam, não se conformam com os seus padrões de comportamento. Lembre-se da cruz, lembre-se da declaração que Deus fez mediante a sua fé sobre você, e lembre-se que não há nada que precisa ser adicionado à obra de Cristo, a vida perfeita, a morte inocente e a ressurreição dele. Essas são as bases da sua justificação. O que tem as suas obras a adicionar a isso? Lembre-se e apegue-se a esse ensino bíblico. As ações de Pedro, elas nos revelam o legalismo cristão, tá? Revela a fraqueza dele e revela o caráter, ou pelo menos 4 coisas desse legalismo cristão. Eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas é a seguinte, no versículo 12: as ações de Pedro e alguns outros tinham uma motivação errada. Olha o versículo 12 do capítulo 2. Ele agiu por medo, correto? Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Esses homens são chamados aqui da circuncisão, são judeus, judaizantes, querendo que todos se comportassem como judeus, e esses homens vinham de Tiago, é dito. Eu não sei exatamente qual a relação deles, eu sei que no futuro Tiago meio que se desculpa por eles no capítulo 15 de Atos, fala: eu estou sabendo que um pessoal aí sem a minha autorização acabou indo para aí. Eu não vou especular muito. O que a gente sabe é que eles eram da igreja de Jerusalém, que era meio que a igreja sede, né? Era a igreja sede da denominação cristã, né? Dessa religião cristã que se formava há algumas décadas. E Tiago era o líder lá, acho que é por isso que Paulo fala isso. Ou talvez Paulo quisesse que, pô, Tiago, dá uma bronca neles aí, eles estão causando tanto problema. É possível, mas a gente não sabe. Eles vieram lá da turminha de Tiago, a gente sabe a procedência deles. E Pedro tinha medo deles, por algum motivo. Talvez eles fossem capazes de violência, não sei. Talvez eles fossem homens de prestígio. Certamente, Pedro tinha medo de alguma consequência que esses homens pudessem trazer a ele. Que consequências? Eu não sei.
Mas Pedro teve por sua motivação o temor de homens. Num momento de fraqueza, Pedro, com suas ações, negou, com as ações, não com seu pregar, com as suas ações, negou o evangelho da justificação, aonde esses homens chegaram e ele foi se afastando cada vez mais dos gentios, porque eles comiam de uma certa maneira, é a questão aqui, e ele nem comia mais com eles, até o ponto que ele se separou completamente deles, por medo desses homens. Irmãos, o temor de homens se opõe ao nosso serviço a Deus. O temor de homens lhe faz servir a homens e não a Deus. Nesse sentido, é impossível servir os dois. Você não pode ter dois senhores. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso. Paulo, ele humildemente, honestamente e em amor, ele está dando uma bronca e ele se opõe a Pedro na frente dos outros, mas eu digo que é em humildade, porque o evangelho da justificação demanda humildade. Esse evangelho fala: você não tem nada a adicionar, você não tem nada bom que possa ser oferecido a Deus, para que você possa merecer alguma bênção de Deus. Você não tem nada em você, quando Ele te abençoa é porque Ele é bom, não porque você mereça. Tudo é graça. O evangelho nos faz humildes. O evangelho quebra o nosso orgulho. E Paulo está defendendo exatamente essa posição. É uma posição de humildade. Eu digo também que é uma posição de amor, porque apesar de ser duro, o amor nem sempre é fofinho. Apesar de ser duro, Paulo está se pondo numa situação onde ele poderia sofrer consequências. Onde esses judaizantes pudessem trazer sobre ele as mesmas consequências. E Paulo não estava fazendo nada de errado. Paulo estava comendo com os gentios, ele não estava negando o evangelho da justificação. Ele podia muito bem ter se omitido. Você conhece alguém assim, que fala: não, está errado, mas eu não vou falar, eu não gosto de conflito. Aí deixa o mal florescer. Não fala nada, cruza os braços, porque é tão chato, né? Seria muito mais fácil para Paulo, mas em amor sacrificial, fala: Pedro, está errado. E ele se põe nessa situação onde ele poderia ter sofrido consequências. Talvez tenha sofrido consequências. Então, ele vem e fala para Pedro, porque as ações de Pedro comunicavam uma certa ideia. Segunda coisa que as ações de Pedro nos revelam acerca do legalismo, o legalismo cristão, é essa ideia de que, vamos ver as ações dele. As ações de Pedro fizeram com que outros tropeçassem. Ainda que esses outros sejam responsáveis pelas suas atitudes, os outros judeus que seguiram os passos de Pedro, tá? Até Barnabé, e os gentios que se sentiram oprimidos, descartados, discriminados, que ficaram tentados a começar a seguir as obras da lei, abandonar a fé, abandonar a ideia de somente a fé, eles são responsáveis pelo que eles fizeram. Porém, eles o fizeram sob a influência de um dos líderes da igreja. Olha a responsabilidade. Isso não é só para nós, pastores. Também é para nós. Mas a vida cristã é uma vida de maturidade. É uma vida onde Deus espera que estejamos sempre caminhando em busca da maturidade, em direção à maturidade. E quanto mais maduro você for, mais você servir o corpo de Cristo, mais você influenciará os seus irmãos mais novos e fracos na fé. Ou os seus irmãos na fé. O seu caminhar é importante para a santificação dos seus irmãos. A vida cristã, ela não é uma vida solitária, ela é uma vida em comunidade. Deus nos fez uma família, unidos pelo sangue de Cristo, predestinados por toda a eternidade para a adoção de filhos. Efésios 1. Nós somos uma família. E as ações de Pedro fizeram com que outros tropeçassem. Pense antes de tomar as suas atitudes e alimentar certos comportamentos.
você influencia os seus irmãos. A terceira coisa é que o comportamento de Pedro e os outros foi de dissimulação. A palavra é usada aqui. A ideia é de falta de sinceridade ou hipocrisia. Por quê? Porque Pedro teve uma experiência antes disso muito interessante. Em Atos 10, Pedro ele recebe uma visão sobre comida, vários animais, e ele fala: Senhor, eu não vou comer, eu nunca comi nada que é imundo. E Deus fala para ele: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. E Deus o comissiona, o envia a pregar na casa de um gentil temente a Deus, chamado Cornélio, e ele chega lá. Deus já tinha também dado uma mensagem a Cornélio, e ele manda chamar Pedro. Pedro chega lá e anuncia o evangelho a ele. E se você está lá em Atos 10, no versículo 28 de Atos 10, olha só, as próprias palavras de Pedro, olha o que Pedro acredita, a teologia de Pedro é essa, tá? 10, 28 do livro de Atos. Ele diz assim, falando para o pessoal da casa, que era gentil, tinha acabado de se converter, ele fala assim: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Isso é o que Pedro acreditava. Mas o que ele fez lá em Antioquia quando o pessoalzinho de Jerusalém da circuncisão chegou? Ele os considerou como imundo e não lhes deu a destra da comunhão. Vocês comem bacon e feijoada, eu não vou comer com vocês. E Paulo fala para ele: você é judeu e vive como gentil. E na conversa ele também fala que ele foi se afastando aos poucos. Antes ele comia com o pessoal. Enquanto o pessoal da circuncisão não havia chegado, o pessoal de Jerusalém, Pedro esbanjava, se deleitava na feijoada. Comia como os judeus. Aí os irmãos de Jerusalém chegam: sai para lá, não vou ficar com eles. E vai comer lá. Isso é hipocrisia. E eu não estou aqui para falar mal de Pedro, estou falando o que o texto está falando, tá? Isso foi como eu falei, foi um momento de fraqueza. E eu acho que é uma evidência para a inspiração da Bíblia. Porque se eu e o pastor Michel fôssemos inventar um livro para glorificar a gente ia pular essa parte. Eu ia aparecer de capa, voando, né, de super-herói. Eu não ia colocar as minhas fraquezas, se eu fosse inventar uma religião. Mas o Evangelho nos mostra a fraqueza do homem e o poder de Deus. Última, prometo. A teologia dele era uma, o comportamento dele era outro. Paulo bota ele nos trilhos novamente. Isso é amor. Ele se importa e ama o seu irmão a ponto de não deixá-lo caminhar no erro para sempre, à custa do seu próprio bem-estar, provavelmente. Isso é amor de irmão. Isso é o que eu e você temos direito. É que quando nós estivermos trilhando caminhos errados ou caminhos que não estão de acordo com a verdade do Evangelho, que o nosso irmão venha falar conosco e nos corrigir e nos admoestar e nos restaurar, amém? É um direito que nós temos isso. E a última diz o seguinte: as ações de Pedro e outros eram uma negação prática do Evangelho de Cristo. Ainda que a mensagem dele não tivesse mudado, o comportamento dele mudou. E qual é a situação ou sentimento inevitável para o gentil? É ele falar: me falaram que eu era justificado pela fé, mas eu tenho esses elementos culturais que o apóstolo não está aberto. Eu acho que eu tenho que manter a lei da dieta. Passa o livro de Levítico aí que eu preciso aprender, porque eu não sei. Eu sou de outra cultura. Eu vou aprender como é que cozinha a comida judaica para eu poder ter comunhão com os irmãos, né? É assim que o judeu se sentia, inevitavelmente. O comportamento dele é inequívoco. Vocês têm hábitos alimentares que são estranhos aos judeus, eu não vou sentar com vocês. Nem eu, nem meus amigos. A gente vai sentar para lá. Não tem comunhão com vocês.
a negação prática do Evangelho. A sua prática nega o Evangelho. Eu gostaria de concluir com 4 admoestações. A primeira delas, eu sei que eu já falei algumas, mas oficialmente essas 4. A primeira delas, para mim e para você, para todos nós precisamos disso. Irmãos, creiam no Evangelho da justificação e não tema os homens. Não tenha temor de homens, a carta da sua justificação jamais será rasgada. Se você essa noite tem medo de homens, que alguém possa fazer alguma coisa contra você, que de fato vai arruinar para sempre a sua vida, o seu problema, ou o que você precisa, não é uma solução ou uma dica para cuidar desse problema específico. O seu problema é que você precisa contemplar a beleza do Evangelho da justificação, que ninguém jamais pode te tirar das mãos de Deus, e que o viver é lucro. O viver é para Cristo, e o morrer é lucro, porque estar ausente do corpo é estar presente com Cristo. Se por causa das minhas convicções bíblicas que eu me recuso a me arrepender, eu me recuso, porque eu creio nas Escrituras, eu me recuso a negar que Cristo é o único caminho para a salvação, o único caminho a Deus, porque Ele disse isso. Se por isso eu sair daqui e for morto por um malfeitor, eu ganhei, eu não perdi. Se eu sofrer a consequência da minha convicção bíblica nas mãos de um malfeitor, eu ganhei. Eu fecho os olhos nesse mundo quebrado pelo pecado, e abro os olhos imediatamente na eternidade, na presença do meu Senhor, aquele pelo qual eu fui justificado. Não tenha medo de homens, viva com sabedoria, claro, mas ninguém pode lhe fazer nada que rasgue essa carta de justificação. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não tema homens, tema a Deus. Segunda admoestação, creia no Evangelho da justificação e não faça com que os irmãos tropecem. Irmãos, rapidamente, se necessário, sacrifique-se por eles. Façam obras de sacrifício em amor pelo seu irmão. Se você crê que na sua liberdade cristã, você tem liberdade de tomar uma cerveja gelada num dia de calor, irmãos, eu não quero discutir isso, mas custa você não fazer isso na frente do irmão que tem problema com isso, ou que tenha tido problema de alcoolismo? A sua liberdade vale tanto assim, que vale a pena até fazer o irmão tropeçar? Que custa você pedir uma sem álcool? Ou tomar um guaraná? A sua liberdade vale tanto assim? Faz sacrifício por irmão, como Cristo fez por você. Não faça os outros tropeçarem pela sua liberdade cristã, ou por impor padrões pesados que às vezes nem você consegue aguentar. Não faz isso com a noiva de Cristo não, irmão. Por favor. Número 3, terceira admoestação, creia no Evangelho da justificação e fuja da hipocrisia. Nós vamos ser tentados. Se Pedro teve momentos de fraqueza, quem dirá eu? Quem dirá eu? Vamos ser verdadeiro? Eu já tive muitos, eu tenho muitos hoje, eu sei que eu terei momentos de fraqueza no futuro.
Mas não seja tentado, ou resista à tentação da hipocrisia, onde você sabe uma coisa com a cabeça, mas fala outra para agradar o homem. Não faz isso não. Você se deita, primeiro que você se deita no travesseiro à noite, e a sua consciência lhe condena, você sabe que você foi uma fraude. Isso não é felicidade. Isso não é felicidade. Sofra as consequências da sua convicção, não tem problema não. Irmão, olha, eu sei, eu creio que a palavra de Deus é assim que eu creio, é assim que eu vou fazer, mas eu não vou mentir para você não. A gente pode fazer bastante coisa, mas eu não vou mentir para você. Aqui está a verdade, eu não tenho direito de mudar a carta. Eu não tenho direito de mudar a mensagem porque eu só sou o carteiro. Quem escreveu a carta não fui eu só entrego a carta. Fuja da hipocrisia. Não faz isso não, porque não é receita para a felicidade. Isso vai roubar a tua alegria em Cristo. O pecado, e o pecado da hipocrisia principalmente, o pecado ele sempre fala, eu vou te fazer feliz, eu vou te fazer feliz. Fala bastante, a retórica do pecado é bem boa, mas no final das contas ele nunca entrega o que promete. Fuja da hipocrisia. Uma convicção forte no Evangelho da justificação te liberta da hipocrisia. E a última admoestação é: creia no Evangelho da justificação e não negue este Evangelho com as suas atitudes. Irmãos, de acordo com esse texto, há uma maneira de agir de acordo com o Evangelho, de acordo com a revelação da verdade, e há outras maneiras que não estão em sintonia com este Evangelho. Creia neste Evangelho e fuja desse legalismo que é tão distoante da palavra de Deus. Mas creia, o seu problema não é falta de dicas para melhorar o pragmatismo da sua vida. O problema é contemplar a obra de Cristo e o fato de que nele você é justificado para sempre. A minha oração é que, pelo poder do Espírito, a sua motivação seja sempre magnificar a glória de Deus e a graça de Deus na sua vida, não o medo dos homens, não a obra e tudo que os homens alcançam, mas o que Jesus já alcançou no seu lugar, por você. Amém?